depois de vários adiamentos, a comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro, na Câmara de Vereadores de Cuiabá, deu início às oitivas. Mas apenas uma das 3 testemunhas do prefeito prestou depoimento. Os ex-secretários de saúde Célio Rodrigues e Milton Corrêa não compareceram à comissão, que apura um esquema milionário de desvios de dinheiro da saúde pública de Cuiabá. A reportagem é dele, José Porto. De última hora, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, e o ex-secretário adjunto, Milton Corrêa, não compareceram aos depoimentos da comissão processante na Câmara de Vereadores contra o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Os 2 ex-gestores já foram presos durante operações policiais e são investigados por esquemas e desvio de recursos da saúde pública da capital. Eles pediram nova data para as oitivas. Célio alegou que precisa ter acesso aos autos e Milton Corrêa estaria no Rio de Janeiro cuidando do pai que está doente. A comissão deve analisar uma nova data para esses depoimentos de Célio e Milton, que são arrolados como testemunhas do prefeito. A gente esperaria, no mínimo, alguma coisa, se foi saúde, um atestado médico, alguma informação de algum médico, falando que ele estaria acompanhando o pai, assim parece que foi essa informação, o pai por estado de saúde, o Célio não colocou propriamente. Seria só disso que não estaria aqui na sexta-feira para receber a intimação, e nós não podemos parar esse calendário. Eles receberam bem antecipado, o advogado do prefeito e também o prefeito recebeu esse calendário, ele é público, está na mão do prefeito, portanto, esses testemunhas são deles. Agora, não vamos parar nosso trabalho por isso. De novo, são testemunhas de defesa. A comissão conseguiu ouvir a ex-servidora Ellen Cristina da Silva, também testemunha do prefeito Emanuel Pinheiro. Ela relatou que se sente injustiçada ao ser associada a esquemas de superfaturamento na compra de remédios durante a pandemia, especialmente de ivermectina para o kit Covid. Ela foi absolvida em um dos processos e defendeu seus colegas gestores, incluindo o prefeito, das acusações, alegando que os preços exorbitantes eram praticados pela indústria farmacêutica. Para mim foi uma questão até mesmo de falar o que já estava entalado aqui dentro, porque nós fomos muito sacrificados, nós que trabalhamos na saúde, voltado para o setor de compras, e aí com essa onda dessa politicagem, né, dessa briga política, que eu tenho certeza que tudo isso foi por questão de brigas políticas, que a gente está passando por tudo isso, operações e mais operações, que eu caí em operações sem ter necessidade, né? E hoje vir aqui nessa Câmara Municipal, nessa comissão, para você poder se defender, independente do papel que você esteja ocupando hoje dentro da comissão, é muito importante. Um dos membros da comissão, o vereador Eduardo Magalhães, que foi escolhido por sorteio por causa da desistência da vereadora Edna Sampaio do PT, analisa que o prefeito está preocupado e que a comissão terá elementos para processá-lo. Ficou bem claro, que o prefeito Emanuel Pinheiro está temeroso, ele está com medo. Por quê? Porque que ele já entrou na justiça para barrar essa comissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, as testemunhas que ele arrolou. Ou seja, ele pediu para essas pessoas virem aqui testemunhar a favor deles. Essas pessoas sumiram, evaporaram e não vieram a testemunhar a favor dele. Então isso mostra a insegurança no qual ele se encontra no que diz respeito a essa comissão. No que diz respeito à servidora que veio aqui hoje, fez um papel de defesa do prefeito Emanuel Pinheiro, uma vez que ela foi arrolada para testemunhar a favor dele. A comissão processante já tem uma data definida para ouvir o prefeito Emanuel Pinheiro. Será em 22 de maio. Mas é só uma proposta de data e o prefeito será convidado. Ele não é obrigado a participar dessa oitiva. Vai depender da vontade dele. Mesmo assim, a comissão acredita que até o dia 5 de junho estará com os trabalhos concluídos e depois a produção de um relatório que será apresentado para apreciação do plenário. Se nós conseguirmos terminar a oitiva até o dia 22, no dia 2 ele vai estar pronto. Se nós terminarmos a oitiva dia 5, eu tenho que terminar até dia 15. Então, como eu já conversei com o presidente, um membro, eu quero 10 dias para poder formular o relatório final. Quarta-feira temos 3 oitivas, né? Eu tenho que olhar aqui de cabeça, me foge um pouco, são 3 testemunhas, né, de defesa. Na sexta, mais 3, dia 22, o convite ao prefeito
E remarcar, vamos ver o trabalho do Célio e do Milton, que é muito, por isso que nós antecipamos, né? Colocamos logo agora no início, para ouvir isso que é crucial a vinda do Célio e do Milton. Mas aí já não puderam ouvir, cabe de novo, cabe a defesa, né? Não cabe a essa comissão ficar correndo aí atrás de testemunhas de defesa. A expectativa é grande, sem dúvida alguma, né? Dia 22, se realmente todos comparecerem, mas hoje foi o primeiro dia. Das 3 testemunhas, 2 faltaram. E a justificativa que deram foi sem nenhuma força, vamos dizer assim, sob o ponto de vista jurídico, né? Porque eles disseram que só podem serem notificados na sexta-feira à noite, que estarão aqui em Cuiabá de forma presencial. No fundo, existe uma intenção, no meu entender, por parte do Emanuel Pinheiro, de fazer o convite para que as pessoas possam ir lá, sendo testemunhas dele, para defendê-lo, né? Mas, no fundo, a intenção é que elas não vão mesmo, não participem, né? Para postergar, para procrastinar o processo como um todo, até porque eu já venho falando isso já há algum tempo, né? No fundo, não querem investigar nada, né? E não vai dar tempo de investigar absolutamente nada. E aí, como isso tem um começo, meio e fim já programado, os vereadores ficam absolutamente perdidos nessa história toda, né? Porque não se consegue fazer as oitivas. No caso da Edna Sampaio foi a mesma coisa, lembram disso? Não achava testemunha, convocava, ia na casa de fulano, não achava. Isso aí a gente já conhece a história toda, né? Na questão da reprovação das contas, a mesma coisa, você vai ver, vai ser a mesma conversa. Ninguém está querendo, de certa forma, buscar a verdade, isso é fato. Sabe? Poucas pessoas estão com boa intenção de realmente resolver. Esses 2 aí que não foram, segundo as investigações, são apontados como chefe, estão ali, eles quiseram os articuladores empresariais de uma suposta organização criminosa, como disse a investigação, como afirmou o Ministério Público. Vejam bem, são peças fundamentais que deveriam ter sido ouvidas nesse processo como um todo, mas não foram. Aí postergaram, procrastinaram, daqui a pouco eles chamam novamente, aí inventam uma outra desculpa, entendendo? Não vai, e assim eles vão enrolando, porque sabe que esse é um artifício absolutamente intencional, jurídico, válido, né, por parte da defesa, para realmente procrastinar e não chegar a lugar nenhum. Não chegar a lugar nenhum. E quem fica de telespectador nisso tudo perdendo tempo é o cidadão, né, que acha que realmente alguma coisa vai acontecer e sempre fica na expectativa de que a coisa aconteça. Mas não acontece nada. Aliás, acontece. Normalmente acaba em pizza, tudo isso, e a gente sabe exatamente como é que acontece. E aí a imprensa perde tempo, entendeu? Os vereadores perdem tempo, porque existe boa intenção. Você vê o Varanda, você vê o Quero-Quero, todos estão ali para realmente apurar, até porque fazem um papel importante como vereadores, principalmente com relação à fiscalização. Mas, né, por conta das brechas da lei, das oportunidades, né, e da vivacidade, né, de bons advogados, esperteza de bons advogados, eles jogam com a lei o tempo todo e aí dentro da lei conseguem simplesmente arquivar, na maioria das vezes, esses processos, né? O que é lamentável é a luz da opinião pública, porque a gente espera que a gente recebe uma denúncia enorme de que tem um prefeito que é chefe de uma organização criminosa, para não dar em nada, para não se ter uma resposta de nada, porque não deu resposta, porque não teve oitivas e o prazo prescreveu. Daqui a pouco vão dizer isso para a gente, entendeu? Como aconteceu no caso da Edna Sampaio, o que é simplesmente lamentável. E assim faz com que a justiça nesse país fique cada vez mais sem crédito, né? Com absoluto descrédito, porque o que a gente quer é celeridade, quer clareza, quer apuração. Porque quando você tem um prefeito, né, apontado, denunciado como chefe de organização criminosa, alguma coisa ou algumas coisas muito graves aconteceram. Acidentes com choque elétricos em Mato Grosso resultou